Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em Mateus capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus. Vamos dar continuidade aí a mais uma pregação, lembrando que todos aqueles que se prestaram a atentar para todas as pregações que aqui foram feitas, muito embora os textos das Escrituras tenham sido de um lado, de outro, do Novo, do Antigo Testamento, há uma convergência para um fim exclusivo, que é a glória do nome de Jesus. Então vamos continuar nesse espírito, percebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mateus 8, vamos ler do 23 até o 27. Assim está escrito: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem se assentarem. Boa parte dos discípulos que estava no barco com Jesus neste momento provinham de uma profissão própria do mar. Eram pescadores. Pescadores que já tinham, por força do seu trabalho, enfrentado o mar em muitas e muitas circunstâncias. Fosse na bonança, fosse em situações semelhantes àquela que lemos nessa tarde. De modo que eles sabiam, esses pescadores, como proceder, como manusear o barco. Claro que a Bíblia não revela a dimensão do barco, como ele estava formado, o que tinha dentro dele, mas pelos vistos era um barco comum, próprio da pescaria daquele tempo. Pergunto eu, neste momento, se esses discípulos já não teriam passado por circunstâncias semelhantes sem a presença de Jesus. Obviamente que nós podemos concluir que sim, pode ser que eles tivessem histórias e experiências em mares revoltos, em situações tempestuosas, e eles, naquele tempo anterior a este que nós ouvimos na leitura e lemos também, puderam se sair mais uma vez, sem Jesus estar com eles no barco. E aí vem aquela impressão que é inquietante, e dizer assim: como é que pode esses pescadores tão hábeis no manuseio da nau, no manuseio do barco, agora estarem, entre aspas, desesperados, estarem aqui neste momento sem saber ou estar desesperançado de uma saída para aquela circunstância? Meu sogro,
Ele trabalhou durante muitos anos, aliás, a vida toda laboral dele praticamente foi no mar. E ele dizia que no tempo tempestuoso as ondas eram enormes, mas ele, como pescador, pela experiência que tinha e andando em barcos pequenos, talvez bastante semelhante a estes daqui, ele dizia: Eládio, eu não me desencorajava não, eu enfrentava a onda, ia lá em cima e depois voltava. Tinha a habilidade de manuseio para ele. E aí eu faço uma comparação. É claro que os barcos de hoje são bem diferentes dos barcos de antigamente, mas o tato de navegação, meus irmãos, ele é próprio da profissão. Eu imagino que cada um destes que tiveram experiências no mar sabem muito bem dimensionar como se sair e como agir naquelas circunstâncias, porque aqui no caso dos discípulos, eles não estavam expostos, por exemplo, a um mar como o mar que meu sogro ia, por exemplo, o grande Atlântico. Eles estavam no mar menos revolto, teoricamente falando, do ponto de vista marítimo, mas o que está em causa é o fato de eles serem pescadores e eles estarem se desesperando. Outro ponto que eu gostaria de reforçar e aqui passar para os irmãos é que entre eles não existia apenas um, existiam vários, pelo menos Pedro, Tiago e André, se não me falha a memória, estavam ali e eram homens habilitados nas navegações. E eles trabalhavam, talvez fazendo aquilo que era de maior importância, enquanto que os demais poderiam cooperar com eles em outras coisas. Eu imagino que existia entre eles lá uma cooperação para que aquele barco continuasse resistindo àquela situação de aflição e tempestuosa. Mas pelo que a gente leu aqui, chegou um momento que eles desistiram de tentar, porque pelos vistos, como diz Mateus propriamente no relato, que sobre eles veio uma tão grande tempestade. Talvez essa tempestade estivesse além das experiências deles, estivesse além das forças deles, ou talvez, pelo menos, eles pensaram que estava além daquilo que eles podiam fazer. Por que eu penso assim, irmãos? Porque Jesus não gostou de ser acordado, vocês perceberam? Quando a gente lê aqui, eles estavam na peleja e acordaram Jesus. Jesus não gostou. Está aqui escrito: despertaram, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Que temor é esse? Alguém pode dizer assim: pastor, é porque eles tinham a capacidade de sair daquela circunstância? Talvez. Mas o que Jesus queria que eles percebessem era o seguinte: que eles não estavam sozinhos no barco. Jesus estava ali. A tempestade poderia até vir, mas o barco não seria abatido, porque Jesus estava ali. Deu para entender? Pastor, o barco não ia afundar? Não, Jesus estava lá. Por que Jesus, aliás, por que o barco não ia afundar? Porque Jesus, meus irmãos, tinha uma missão, uma obra a realizar, e nada poderia deter ele ali, naquela circunstância. O barco não poderia afundar de maneira nenhuma. Obviamente, quando Jesus se levantou e fez o que fez, viram o poder e a grandeza dele. A tempestade, meus irmãos, não era superior àquele que estava dentro do barco, mas aquele que estava dentro do barco dormindo, no sono profundo, era mais poderoso do que a grande tempestade que tinha se levantado. Perceberam?
Eu vou fazer aqui uma pequena comparação deste caso bíblico, porque uma vez Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte: olha, vinde após mim, deixai a pesca de profissão de vocês de lado, que eu vos farei pescadores de homens. Vou fazer de vocês aqueles que buscam homens para o reino de Deus. E assim entendendo, irmãos, que aqueles homens agora neste momento eram pescadores de homens e estavam à disposição do serviço de Cristo, como nós todos estamos, eu vou aqui fazer essa história como algo ilustrativo para tentar encaixar a igreja neste contexto aqui. Eu posso entender que os discípulos ali representavam a igreja de Cristo, genuína e verdadeira, porque Jesus estava no barco. Aonde Jesus está, a gente pode dizer que é a igreja verdadeira. Aonde Jesus está parcialmente, eu não posso dizer que Jesus ali está reinando plenamente, e consequentemente é a igreja verdadeira. Aonde Jesus não está, muito embora leve o nome de igreja, eu não posso dizer nem que ela tem o nome de igreja. Se Jesus está lá, eu posso chamar ele, aquele grupo, agrupamento, coletivo de pessoas, de igreja. Eu vou ilustrar como aqui sendo a igreja. A igreja estava ali dando honras e glórias a Jesus, estava ali com ele no seu seio, estava transitando no mato roubado ali com Jesus lá junto deles. Porém, ventos estranhos, ventos além daquilo que eles esperavam, ou ventos que estavam trabalhando contra eles próprios, os estava acometendo e os deixando preocupados naquela situação. Com isso, eu quero puxar essa história para a nossa realidade, profeticamente falando. Porque hoje, nós vivemos como igreja de Jesus, uma igreja que pretende ter Jesus no barco, dentro dele, reinando dentro dele, sendo honrado dentro dele, enquanto que o nosso contexto está caótico, está tempestuoso, está revoltoso, das formas mais extremas possíveis. Não querendo aqui sair enumerando todos esses problemas que nós podemos aqui apresentar, eu gostaria de citar apenas um e a partir desse apresentar alguns pontos importantes e relevantes para que a gente se aperceba da situação que a gente vive. Nós estudamos recentemente na nossa revista de escola dominical sobre o dispensacionalismo teológico. Lá na revistinha sobre o dispensacionalismo, nós estudamos as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Vimos que aquelas 7 igrejas estavam posicionadas, colocadas historicamente naquele momento em que foi escrita a destinação delas por João em nome de Jesus. Mas nós estudamos também que aquelas 7 igrejas, na sequência que nos foi apresentada, representa momentos históricos da igreja caminhando neste mundo. Igreja de Éfeso, igreja de Tiatira, igreja de Esmirna, até enfim chegar à igreja última, a igreja de Laodiceia. Que pelo que nós entendemos, é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo da igreja de Laodiceia. Uma igreja que você deve ter estudado e entendido, que é uma igreja problemática. Problemática porque ela não estava nem de um lado, nem de outro. Ela estava querendo
trazer para si elementos de um lado e elementos de outro. A Bíblia Sagrada diz que ela nem era fria, nem era quente, mas ela estava se posicionando, querendo pegar um pouquinho de um lado e um pouquinho de outro. Só que ao fazer este tipo de procedimento, ela estava deixando Deus doente. Ela estava incomodando Deus ao ponto de ele dizer que estava enauseado com aquela situação. E estava ele dizendo: estou prestes a vomitar-te. E prestem atenção ao que a Bíblia Sagrada diz. Ela diz que é como se Deus estivesse pronto para vomitar aquela igreja. Não é vomitar naquela igreja. Ele estava para vomitar aquela igreja, como se apresentasse a ideia de que ela estaria saindo dele para fora. Eu nunca vi, meus irmãos, nas Escrituras, não vou usar o termo castigo, mas uma repreensão tão forte, tão dura, quanto essa que nós encontramos Deus falar a uma igreja através de seu Filho. Eu posso até me lembrar de algumas circunstâncias em que Israel, povo escolhido de Deus do Antigo Testamento, desobedeceu a Deus e por força da desobediência foi aprisionado por nações inimigas. Porém, este aprisionamento, segundo a vontade de Deus, deveria ser temporário, porque visava o arrependimento deles, para depois eles retornarem à posição de povo de Deus, livre da aflição dos outros povos. Foi assim no tempo do rei Jeoiaquim, está lá no primeiro capítulo de Daniel, quando este rei foi entregue nas mãos do imperador Nabucodonosor, e Nabucodonosor tomou de conta de Israel e o dominou, subjugou. Aquele castigo de Deus, meus irmãos, era um castigo paliativo para solucionar um determinado problema de pecado em Israel. Deus queria que eles passassem por aquela circunstância e situação para se arrependerem e logo em seguida voltarem novamente a estar em comunhão com Deus. Mas quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, é Deus dizendo que está pronto para vomitar ela e jogar fora. Mas, pastor, Deus não tem amor? Tem, irmãos, não resta dúvida. Mas a partir do momento que uma igreja não honra o nome que tem e transgride tudo aquilo que é imposto ou ensinado para ela, não há por que permanecer ela no centro da vontade de Deus. Aliás, a igreja de Laodiceia, das 7, foi a única igreja que não recebeu um só elogio. Todas as outras 6, muito embora existissem pecados graves, horrendos, receberam elogio da parte do Senhor, mas Laodiceia não. Vamos comprovar isso lá na Bíblia. Abra lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, e vamos aqui ver e confirmar o que nós estamos dizendo. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 2, 3, está escrito, Cristo falando: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Éfeso, muito embora tenha um problema aqui apresentado a seguir, mas foi elogiada por Cristo por causa destes procedimentos. A igreja de Esmirna, Cristo fala para ela no verso 9 do capítulo 2, conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Veja só, ele fala de pobreza, porque aquela igreja se achava pobre, desprovida de qualquer coisa,
mas há uma ênfase de Cristo diferenciada, dizendo: mas tu és rico. Olha o elogio de Cristo. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Há um elogio na igreja de Esmirna, bem como também a igreja de Pérgamo, no verso 13 do mesmo capítulo. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vocês devem ter lembrado da revista que fala da localidade geográfica aqui, onde reinava o templo ao deus Zeus, do paganismo grego e romano. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais um elogio. A carta à igreja de Tiatira, no verso 19, ele diz: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. No capítulo 3, a igreja de Sardes, no verso de número 4 está dito: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. A igreja de Filadélfia nem precisava, mas em vista do que a gente está fazendo, verso 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas se você for ler a carta à igreja de Laodiceia, pode ler do verso 14 até o 22, não existe nem um elogio. Antes existe uma aspiração dela própria, em ela querer se passar por alguém que não é, ela querendo destacar alguma coisa que ela não vive, ela ser referência de alguma coisa que ela nunca teve, porque nunca de fato entregou-se profundamente, genuinamente a Jesus. Eu acredito, irmãos, que este vento, ou que muitas dessas ações que estão incomodando a igreja genuína e verdadeira, tem passado por essa igreja de Laodiceia, e estão acometendo a igreja genuína e verdadeira por causa do mau testemunho da igreja de Laodiceia. Laodiceia chegou naquela circunstância e situação na qual Jesus disse: olha, vocês, meus discípulos, são sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve do que para ser pisado pelos homens. Nós sabemos, irmãos, que essa igreja de Laodiceia é uma igreja da ostentação. É uma igreja, meus irmãos, que está aqui, como diz o verso de número 17, dizendo: rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. Ela ostenta um poder por ela própria, nela própria, dela própria. Ela diz que pode muito porque se acha alguém poderosa para tanto. No entanto, a influência que ela poderia exercer, ela não exerce porque ela não tem nome para exercer. É o que nós podemos chamar, meus irmãos, de uma igreja descompromissada. Pastor, você está se referindo a qual igreja? Eu não estou me referindo a igreja especificamente nenhuma. Eu estou dizendo que o tempo que nós estamos vivendo, pelo que nós acreditamos, pelo dispensacionalismo teológico, é um tempo que prenuncia a vinda de Cristo, porque a gente vê muito do cristianismo evangélico embebecido pelo vinho mundano e deixando de lado os pilares verdadeiros, os pilares genuínos, a conformação com a palavra de Deus, para se envolver com outras circunstâncias e situações, liberalismo, talvez até ateísmo,
questões mais de natureza social, questões políticas e por aí vai. É uma igreja que a gente pode chamar de igreja híbrida ou uma igreja mista. Como Paulo disse lá, já que não pode existir união entre Cristo e Belial, entre luz e trevas, essa igreja está indo contra o preceito bíblico e querendo provar que pode, mesmo quando a Bíblia Sagrada diz que não pode. Esse é o problema. É por isso, meus irmãos, que ela é morna espiritualmente falando. Ela não se decide e quer trazer uma associação do que é bom de um lado e bom de outro, para congregar e se apresentar como uma igreja verdadeira e oportuna. No entanto, ela só traz males para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que a culpa, meus irmãos, pelos fatos que estão ocorrendo hoje contra a igreja, seja obrigatoriamente somente dela. Eu estou dizendo que ela é parte desse sistema de coisas que está convergindo contra a igreja, que quer viver piedosamente em Cristo, mas a igreja que quer viver piedosamente em Cristo, ela consegue enxergar essas coisas. Mas ao contrário do que fizeram os discípulos naquele momento, por causa da inexperiência deles, a igreja não dá o braço a torcer, irmãos. A igreja continua firme e guardando a fé, porque ela sabe que não está sozinha. O Senhor Jesus está no barco junto com ela. O Senhor Jesus está no comando. O Senhor Jesus é mais poderoso do que a tempestade. Jesus, meus irmãos, tem maior poder do que qualquer investida contra a sua igreja. E a sua igreja, meus irmãos, é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é aquela instituição não criada por homens, criada, meus irmãos, pelo Deus Todo-Poderoso. E eu garanto uma coisa, pode ser até que o flagelo humano caia sobre a igreja do Senhor, mas esse flagelo não será, meus irmãos, nivelado, nem jamais poderá ser com a glória do porvir que está reservada para aqueles que honram o nome de Jesus e sofrem por causa dele. A tempestade, portanto, irmãos, representa estes desafios pelos quais a igreja vai passar. Não pense que a gente vai ficar esquecido. Parece que o espírito de hoje é a identificação de quem é contra todas as tendências mundanas, para que possam ser eles desqualificados, desabonados, ultrajados, ridicularizados. E é bom que se diga, a igreja do Senhor Jesus presta um papel espiritual, meus irmãos, para o mundo sem igual, porque ela é a agência do reino de Deus aqui na terra, e nós só estamos pregando a palavra de Deus por amor aos pecadores, mesmo que esses pecadores não sintam nem mesmo amor por eles próprios. A igreja sente, por isso ela prega. E a gente não pode deixar de pregar, porque se a gente deixar de pregar, a gente vai dizer categoricamente que a gente não tem amor. Mas o amor de Deus inundou, abundou em nossos corações, ao ponto de a gente enxergar, até mesmo no inimigo, alguém que precisa da nossa ajuda e do nosso apoio. A Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos de Cristo Jesus estavam pregando a palavra de Deus, meus irmãos. Estavam ali provando por A mais B que Jesus era o Messias que deveria vir ao mundo. Aquele ungido prometido desde o Antigo Testamento. E estavam ouvindo as suas palavras, fariseus, saduceus, como nos tempos de Jesus eles também ficavam atentos. Só que com Jesus as pessoas tinham maior medo, porque o Senhor, meus irmãos, era de uma postura
que ensejava medo nas pessoas. Quantas vezes quiseram prender a Jesus e não tiveram coragem, porque viram os feitos do Senhor, viram o povo que estava com ele e temeram. E temeram ser, na verdade, aqueles que iriam causar prejuízo para si mesmo. Mas os discípulos, após Jesus ter partido, ascendido à glória, deram continuidade ao seu trabalho e denunciaram, não diretamente o problema doutrinário ou religioso daqueles que estavam ali no templo ouvindo a sua mensagem. Quando eles pregaram para os saduceus, como irmãos conterrâneos de uma mesma nação, queriam eles convencer saduceus e fariseus a olharem para Cristo como a realização das profecias que eles também conheciam. Mas eles não queriam, irmãos. Eles não queriam saber disso. Eles queriam fazer com que os cristãos fossem calados. Esse era o objetivo daqueles religiosos judeus. Os saduceus, nesta ocasião do capítulo 4 de Atos, eles procuraram ver e enxergar alguma coisa que afetasse diretamente a eles, para que eles pudessem reivindicar alguma coisa contra os cristãos. E encontrou-se que eles, os cristãos, os apóstolos que estavam pregando, estavam falando da ressurreição. Ressurreição, meus irmãos, biblicamente falando, é algo que nós esperamos. Mas no tempo de Jesus, foi algo que foi concretizado, para que aqueles que ali estivessem pudessem enxergar e ver o que estava reservado para o futuro. Como assim, pastor? Saduceu e fariseu viram Jesus ressuscitando Lázaro, que já passava 4 dias, estava no templo, e a Bíblia diz que já cheirava mal. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus fez o quê? Ressuscitou. E todos viram em Betânia o poder que emanava de Cristo e a autoridade que Deus tinha dado para ele. Jesus, passando por uma cidade, se depara com um cortejo, uma pobre viúva, que talvez tivesse um único filho, o estava levando para o cemitério morto para sepultar. Jesus inquietou-se com aquela situação e diz a Bíblia que ele fez o quê? Ressuscitou aquele jovem. E a Bíblia Sagrada diz que a multidão que estava ali viu e constatou a ressurreição daquele menino. Saduceus viram Jesus fazendo isso. Fariseus viram Jesus fazendo isso. E se Jesus fez isso, meus irmãos, ele estava dizendo para todos que estavam ali: eu tenho poder sobre a vida e eu tenho poder sobre a morte. Quem eu quiser ressuscitar, eu ressuscitarei. Mas não é no último dia não, está previsto, está dito nas Escrituras que no último dia ele vai ter que ressuscitar muito crente, irmãos. Mas naquele momento, quem era fiel a ele, quem tinha esperado nele, teve o privilégio de ser ressuscitado: o filho da viúva de Naim e o seu amigo Lázaro. De modo, irmãos, que os saduceus puderam ver que a ressurreição era algo plausível, era algo que realmente iria acontecer. Se Jesus pode fazer aquilo em vida, quanto mais no futuro, porque o poder de Deus estava sobre ele. Mas os saduceus não quiseram nem saber contra os pobres apóstolos, porque para eles lá, meus irmãos, os apóstolos não eram ninguém. Para eles, sabe quem eram os apóstolos? Um bocado de gente desempregada, porque abdicaram dos seus trabalhos para estarem ali servindo a Cristo Jesus. Então eles disseram: esse daí não tem direito a absolutamente nada, nem tem ninguém que vá por eles. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus se apresentaram e botaram eles dentro da rodinha lá para
dizer, ó, a gente não está gostando aqui do discurso de vocês não. Indícios de perseguição, indícios de que aqueles discípulos estavam pregando no nome de Jesus, e que por causa da sua pregação, estavam eles sendo acometidos de terror, não por eles próprios, mas por causa dos outros. Os outros disseram, parem, porque essa religião de vocês não podem ir adiante. Vocês estão desfazendo com as convicções alheias. Vocês estão trazendo aí uma argumentação que vai contra tudo aquilo que nós estamos defendendo. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que os apóstolos com toda paz, com toda tranquilidade foram respondendo. E eu vou dizer, os apóstolos tinham realmente uma convicção tremenda, porque eles estavam sozinhos. Naquele tempo não existia nenhum advogado que fosse defender a causa deles, eles estavam sozinhos perante os principais da religião farisaica dos saduceus. E não pestanejaram, não vacilaram, deram provas da sua fé. De modo, e eu vou dizer uma coisa interessante aqui, que os discípulos aqui de Cristo, ou apóstolos, não se aterrorizaram, por isso puderam falar muito bem. Aqui neste momento de Atos 4, eles estavam bem diferentes daquele outro momento de Mateus 8. Porque em Mateus 8 eles estavam meio que balançados com as circunstâncias. Mas em Atos 4 eles estavam firmados. Eles estavam certos, irmãos, em quem eles tinham crido. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que não poderiam desfalecer. E diz a Bíblia Sagrada que eles responderam, meus irmãos, no mesmo nível e com uma argumentação teológica de deixar qualquer um boquiaberto. É que nem hoje, né? Você pega um irmãozinho aí que, por força das circunstâncias, não conseguiu ir muito adiante nos estudos, teve que trabalhar, se converteu a Jesus, começou a ler a Bíblia, e quando o homem prega, meus irmãos, é alguém que de fato você diz assim, rapaz, que cabra para pregar bem. Que pessoa, como é que pode uma pessoa dessa daí? Você fez seminário? Ele disse, não fiz, o meu seminário foi lá em casa, aos pés de Jesus, e lendo as escrituras lá na minha mesinha, não tinha luz, mas tinha vela para me iluminar aqui, a saber o que é que eu estava lendo. E enquanto eu estava lendo, Jesus ia me encaminhando pelos caminhos que eu tinha que saber e conhecer acerca das verdades dele. E à medida que eu ia sabendo as verdades dele, eu ia colocando dentro do peito, guardando dentro do meu coração, alimentando a minha alma. Meus irmãos, eu vou dizer, se alimentar do pão da vida, como nós falamos hoje, nos alimentar da palavra de Deus. Se você quiser passar o dia comendo dessas escrituras, garanto para você que não tem problema de obesidade não, viu? Não tem problema de você inchar não. Se você se ensoberbecer, sim, tudo bem. Mas se você conservar o coraçãozinho humilde, ali carente da pessoa de Jesus, pode se alimentar. Pode se alimentar, porque na hora que precisar você vai falar, meus irmãos, como um trovão, você vai falar como um relâmpago, assim como fizeram os apóstolos, assim, aqui em Atos 2, sozinho, no meio de uma multidão de gente entendida. A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes, os doutores, os capitães ficaram pasmos e disseram, como é que pode? Esse pessoal aí não é pessoal incauto, não tem letra, não tem ensino, não tem nada, fala melhor do que a gente, eles estão convencendo a gente com um linguajar bastante simples, mas aprumado. A gente não consegue nem fazer isso lá dentro da sinagoga. A gente está vendo esse homem aqui fazer o que a gente não consegue. Eu sei, eu dou uma resposta aqui porque que eles estão fazendo. Eles estiveram com aquele Jesus que tinha uma palavra aprumada, que tinha poder quando falava, que anunciava a verdade e verdade por cima de verdade.
Tema não, irmão. Tema não, seja prudente, discirna bem as circunstâncias e situações. Se alguém quiser falar mal do evangelho que você prega, prove pela sua vida que o evangelho que você vive é de fato melhor do que as palavras das pessoas. Como assim, pastor? Quando você convive com uma pessoa e ela vê o seu testemunho, ela vai dizer: é bom estar na sua presença e junto com você. A vida de um crente, meus irmãos, disciplinado, espiritual, inspira confiança. Quando você é um crente diligente, de bom testemunho, as pessoas confiam em você. Mas uma pessoa do mundo, uma pessoa que não está nem aí para aquilo que é disciplinado, moralmente correto, todo mundo desconfia dele. Mas um crente que é certo da palavra de Deus, que é honesto, que é de boa fama, ele vai ter a capacidade sim de influenciar pela sua própria vida. De modo, irmãos, de modo que ao findar daquela circunstância e situação, aqueles homens só puderam dizer o seguinte: a gente não pode fazer absolutamente nada, a gente só concluiu que realmente eles estiveram com esse Jesus, e eles falam bonito, mas quiseram calar aos discípulos e dizer para ele: não falem, vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus. Os apóstolos disseram para ele: olha, tudo bem que vocês estejam dizendo aí que a gente está proibido, mas a gente não pode se nortear pelo que você diz, porque o que influencia a nossa vida é mais poderoso do que a sua palavra. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho ouvido e do que eu tenho visto. E essa fala de audição e de fala é importante, de testemunho é importante, do que eu tenho ouvido e visto. Ele tinha ouvido, meus irmãos, diretamente de Jesus. E esse ouvir, essa audição, não estava limitada apenas no passado. Aqueles crentes ouviam sim Jesus falar todos os dias. Ou você não ouve Jesus te falando? Hoje ele já falou um bocado de vez, não foi não? Hoje de manhã, rapaz, pastor Edmilson, você estava aqui na frente, mas não sei se você viu não, tinha um bocado de gente chorando ali atrás. Pastor, o que foi? Era Jesus falando. Era pastor Edmilson? Não, era Jesus falando pelo pastor Edmilson. Aí pastor, quando Jesus fala pelo crente, a gente chora. Quando toca, chora. E quando se deixa tocar, também. Por que você chora? Porque Jesus se lembrou de mim. Eu precisava ouvir uma palavrazinha específica. Ele chegou ali para mim e disse: é contigo que eu estou falando, é com você que eu quero transmitir aqui essa mensagem, é com você que eu quero falar neste momento. E quando fala, meus irmãos, a gente sente. Não precisa de muita coisa não, basta estar com o coração apto para ver. E para ver também, os discípulos disseram que nós temos ouvido e o que nós temos visto. O que eles estavam vendo, irmãos? Eles tinham visto o dia de Pentecoste acontecer. Depois do dia de Pentecoste, milagres, meus irmãos, acontecendo de forma assim, multiplicada em relação a Jesus. Eu fico imaginando aquela passagenzinha do final do Evangelho de João, onde João diz assim: ora, eu fiz aqui esse Evangelho trazendo um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do que Jesus fez. Porque se eu fosse aqui me prestar para escrever tudo o que Jesus tinha feito, irmãos, podia juntar a biblioteca do pastor Glauco, viu que os livros não cabiam lá não, né, pastor? Eu ainda emprestava o meu cantinho lá, que é pouquinho, bem mais. Não dava não, irmão. Era coisa demais que precisava ser noticiado, que não foi. Mas Jesus fez muita coisa.
E ele disse: vós, meus discípulos, ainda vão fazer muito mais do que eu fiz. Porque o poder de multiplicação de Jesus foi maior. Ele só estava fazendo sozinho. Ora, se sozinho ele fez um bocado de coisa, imagine em 12. Hein, irmãos? Quantas pessoas não foram visitadas? A gente tem um relato de alguns eventos, mas você pensa que só foram aqueles? Foram não. Pense aqui quantos milagres Deus já operou entre nós aqui. Hein? Entre nós, quantos milagres nós temos, irmãos? Para contar o testemunho pela operação de Deus. Hein? Você deve ter. Eu tenho alguns que Deus fez a obra na minha vida, na minha família. Mas eu gosto daquele milagre, meus irmãos, que eu mostro assim na cara para aqueles que são céticos, para mostrar que realmente Deus faz a obra. Alguns anos atrás, a maninha, minha esposa, foi para a médica e constatou lá numa ultrassonografia que ela tinha uma coisa um tanto quanto séria lá nos ovários, naquela região que as irmãs conhecem muito bem, por isso tem que fazer prevenção, tem que fazer e ter uma certa atenção. E a médica, quando olhou, disse: vixe, maninha, você vai ter que fazer uma cirurgia urgente, vai ter que tirar tudo. Aí a gente disse: puxa vida, rapaz, a gente fica impactado, né? A gente fica ali balançado. E estava lá no exame, mostrando lá o negócio. Porque a gente sabe que quando o negócio não é tratado logo, a tendência da mulher é morrer com pouco tempo, não é? Aí a maninha disse: não, pai, eu vou tirar nada não, vou orar. Eu digo: também vou. Vamos orar. Mas aí a doutora disse: não, vamos esperar um pouquinho. Ela esperou, se não me falha a memória, uns 2 meses. Aí de pronto, o tempo está delimitado para a oração. E daqui a 2 meses a gente bate outra imagem, outra coisa aqui. A ultrassonografia, me parece que era ultrassonografia, não me lembro, mas sei que estava lá a coisa feia. E a gente orou. A gente orou. A gente orou. Eu pedi oração faz tanto tempo, irmãos, que vocês nem se lembram. Esse testemunho foi contado na Piedade, para alguns que estavam lá. E aí, depois de passados 2 meses, a maninha fez novamente o exame. E aí, a gente tudo preocupado, fomos ver lá preocupado assim, querendo ver o que é que tinha acontecido depois das nossas orações. Fomos ver lá a ultrassonografia. Eu, o doutor Elade e a doutora Maninha, querendo ler, né? Para saber se a gente ia. Eu disse: e aí, Maninha? Eu digo: não sei, nem eu, vamos para a doutora, né? Quando chegamos lá na doutora com os 2 exames, cadê o antigo? Aí está aqui. Aí disse: ih, rapaz, estava sério mesmo o negócio, vamos ter que fazer a cirurgia mesmo. Cadê o novo? Aí pegou o novo lá e tudo, olhou assim. Você fez no mesmo canto? Ela disse: fiz. Com o doutor fulano de tal, foi ele. Olhou de novo, olhou para ela, olhou para o exame. E disse: minha filha, cadê o bicho aqui? Aí disse: doutora, não está aí não. Ela disse: está não. Eu disse: pronto, Jesus respondeu às nossas orações. Aleluia. Meus irmãos, isto é o que nós temos visto Deus operar nas nossas vidas. Se Deus tem nos feito tanto bem, a quem temeremos, irmãos? Se Deus é capaz de fazer até mesmo o que o homem não é capaz de fazer, quem sou eu para temer o homem? Eu tenho que temer a Deus.
Mas se eu estiver debaixo da sombra do Altíssimo, ali do ladinho do Todo-Poderoso, a quem temeremos nós? Meus irmãos, é por isso que quando Israel estava bem espiritualmente, quando estava sintonizado com Deus, ele não abria para ninguém. Ele podia dizer: pode vir aí, e ainda juntar mais que a gente vai dar conta. A igreja do Senhor, meus irmãos, não tem aquela ideia violenta do passado, porque as formas de levar a pessoa para a realização das promessas e da vontade de Deus dentro do contexto do Novo Testamento é bem diferente da do Antigo. Mas o fato é que a nossa guerra é uma guerra espiritual. Inimigo aí se junta com outro inimigo, com demônios, com principados, com potestades, e investem contra nós. Mas eu digo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está conosco no barco, e Ele, meus irmãos, pode até estar dormindo, mas Ele sabe todas as coisas. Mais uma vez eu vou reforçar a grandeza do Senhor. Elias, vamos lá usar o cearense de novo, né? Mangou dos profetas de Baal. Quando eles lá se cortando toda, Elias disse: ó, ora aí pelo Deus de vocês, porque vai que ele está dormindo. E Baal, talvez eles tenham feito lá verdadeiras atrocidades a eles próprias, mas não conseguiram fazer com que Baal respondesse às suas orações. Mas o nosso Cristo, irmãos, mesmo dormindo, atende às nossas orações. O dormir de Cristo nesse contexto todo, não é que ele esteja dormindo no sono, ele está ausente de nós. Da igreja visível, da igreja que nós estamos vendo, mas em espírito ele está em nós. As pessoas pensam que pelo fato de nós falarmos de Jesus, nós não acreditamos que Ele está aqui junto conosco. Ele está. O problema é que o mundo não vê Ele dentro de nós. É aí onde reside o problema. É aí onde reside o problema do mundo olhar para essas igrejas que estão completamente descaracterizadas e dando mau testemunhos de Cristo, que eles dizem assim: para ser dessas daí, então é mais uma igual às outras religiões, não pode ser tratada de forma diferenciada, não. Irmãos, a igreja do Senhor tem que ser diferenciada, sim. E a igreja de Filadélfia destaca. Muito embora não seja o período da sua prevalência esse que nós estamos vivendo, mas a igreja de Filadélfia está vivendo no período de predominância da igreja de Laodiceia. E a igreja de Filadélfia não deve ter medo das más ações e repercussões negativas da igreja de Laodiceia, não, porque ela tem uma identidade própria. E aqueles que estão unidos a ela devem compor esta identidade e juntar forças, para que a gente possa resistir ao mal, meus irmãos, com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para resistirmos juntos e unidos. Lembram que eu disse lá no início, que os discípulos e apóstolos estavam no barco, cada um tentando fazer a sua parte? Pois bem, a gente está num mundo agitado, mas cada um tem que fazer a sua parte. Cada um, meus irmãos, tem que estar junto e unido. Não pode estar falando mal de pastor, não. Não pode estar falando mal do líder de congregação, não. Não pode estar falando da irmãzinha que tropeçou ali, não. Irmãos, está na hora da gente chegar uns para com os outros e juntar as mãos assim. Porque um cordão de 3 dobras é mais duro de se desatar. A gente precisa unir, meus irmãos, forças, porque juntos nós somos mais fortes. Eu imagino aí uma igreja, meus irmãos, o inimigo gosta disso daí, é de causar discórdia, desconfiança na igreja, para dispersar o povo e ele poder dominar. Mas uma igreja forte, unida, quando um crente começa a se isolar assim, a igreja que está unida percebe e diz: ei, camarada, venha para cá, volte para cá.
E a gente vai lutar com isso e vai fazer com que ele volte. Mas a igreja de Filadélfia resiste, meus irmãos, mas tem que resistir nesse intento, guardando o que está escrito na palavra. Está dito da igreja de Filadélfia que ela é uma igreja que de fato o Senhor Jesus conhece as nossas obras, sabe que nós não negamos o seu nome, sabe que nós temos pouca força, não temos nenhum representante político ou alguém que possa dizer eu defendo aquela igreja, porque quem defende essa igreja aqui, irmãos, chama-se Jesus de Nazaré, ninguém mais. Nós temos por advogado Jesus. Jesus é o nosso advogado, é aquele que nos defende agora, e Jesus será o juiz para condenar aqueles que afligiram aqueles que estão hoje vivendo uma vida piedosa em Cristo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, este momento caótico, mas precisamos guardar a palavra de Deus com paciência. Em alguns momentos passados, em pregações pessoais, eu disse que é importante, meus irmãos, que a gente extrapole o limite dessa vida e comece a enxergar aquilo que está colocado de forma ulterior, além do que a gente possa ver e enxergar com os olhos físicos e naturais. É o que Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que está reservada no porvir. A visão ulterior, além do que a gente pode ver, é essa daí, está colocando a nossa visão além do que a gente pode enxergar. É nessa visão que a gente encontra força para resistir. A gente pode perder tudo aqui nesta vida, irmãos, tudo, como anabatistas do século XVI perderam. Tem uma irmã que eu não me recordo o nome, além de ser difícil de pronunciar, eu também não me lembro, mas ela era alemã. E ela está lá no livro Sacrifício do Senhor. E ela, prestes a ser martirizada, ela escreve uma carta para o seu filho e diz: os meus algozes aqui me prenderam, as instituições me prenderam e vão me matar, mas não fique triste não desfaleça não, guarde a fé como eu estou guardando, siga adiante, porque nós sabemos o prêmio que está reservado para nós no porvir. Isto que a gente está vivendo aqui é momentâneo e circunstancial. Isto vai reverberar na vida eterna, não agora. Agora a gente pode até passar, porque tudo passa, mas na eternidade Deus vai cobrar o preço dele por quem fez isso por mim. Não é uma vingança, mas é a justiça de Deus que vai imperar. Meus irmãos, o barco pode estar até indo de um lado para outro e a tempestade pode até ser muito intensa. Mas lembremos-nos de uma coisa: Jesus está no barco. Vamos ficar de pé nesse momento.